Graças a Deus, pode se assentar. Hoje é um culto especial, primeiro domingo do mês, é culto de Santa Ceia ao Senhor, amém? É o culto de estarmos em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus, de nos lembrarmos daquilo que Jesus Cristo ensinou. Né? Ele diz, fazei isto em memória de mim. Então, quando ele pega a ceia, ele vai ministrar a ceia aos discípulos, né? No meio de um jantar, de uma refeição que existia naquela época, ele introduz a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Ele diz, fazei isto em memória de mim. É a ordem de Jesus, é o mandamento que ele nos deixa, é um sacramento que ele nos deixou. Fazei isto em memória de mim. A ceia do Senhor é um momento de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, como que eu posso viver uma vida com esperança? Uma vida onde eu não vivo sem sentido. Porque uma pessoa que não tem esperança é uma pessoa que não tem propósito. A falta de esperança implica em falta de propósito, amém? Então, quem não tem esperança não tem propósito. Porque quem não tem esperança não espera nada, não crê em nada, vive o que vive sem propósito nenhum, sem definição alguma, sem rumo nenhum, sem direção alguma, vive a vida à la Zeca Pagodinho, sem nada contra, deixa a vida me levar, vida leva eu. Porque é uma vida sem esperança, é uma vida sem propósito. Quem não tem esperança não tem propósito. Estamos entendendo isso? A Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A pergunta que fica é, o que nós temos trazido à nossa memória? Com o que nós temos alimentado a nossa memória? Porque se quem tem esperança tem propósito, e eu não quero viver uma vida sem propósito, então eu não quero viver uma vida sem esperança. Faz sentido? E se eu não quero viver uma vida sem esperança, então eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então a pergunta que a gente tem que fazer para refletir é, o que eu tenho trazido à minha memória? Porque dependendo do que aquilo que eu tenho alimentado a minha memória, o meu coração, a minha mente, vai determinar se eu vou ter uma vida com esperança e, portanto, uma vida com propósito ou não. Muitas vezes a gente perde muito nosso tempo alimentando o nosso coração, alimentando a nossa mente, alimentando a nossa memória com situações, com coisas, com acontecimentos que não nos geram esperança. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a gente fica se remoendo, fica num ciclo vicioso emocional, se remoendo com emoções, com memórias, com coisas que já aconteceram, e isso não nos gera esperança. E por não nos gerar esperança, não nos gera também propósito. A gente esquece que o apóstolo Paulo diz o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para onde? No passado, para trás. Vamos repetir agora como se a gente tivesse todo mundo vivo. Para trás. Olha que coisa maravilhosa. Para trás. Esquecendo-me das coisas que aconteceram. Por quê? Porque senão eu vou ficar trazendo na minha memória fatos que não me geram esperança e que não me trazem senso de propósito, senso de destino, e vai fazer eu me perder nessa caminhada cristã. Então eu vou caminhar, mas sem senso de direção, porque eu não tenho propósito algum, afinal de contas não existe esperança no meu coração. Essa é uma estratégia, uma artimanha de Satanás. Fazer com que a gente fique trazendo à nossa memória coisas, acontecimentos, situações que não nos trazem esperança, ao contrário daquilo que a Bíblia nos orienta. O que nós devemos trazer à nossa memória? O que nos traz esperança. Amém? Então, memória tem que ser trazido aquilo que pode gerar esperança. Ah, mas eu tenho trazido à minha memória situações, fatos, pessoas que não têm me gerado esperança. Então você está fazendo algo muito errado, muito nocivo, muito tóxico a você mesmo. Quem vai sofrer nesse processo é você mesmo, sou eu mesmo. Quando eu trago à minha memória tudo aquilo que não me gera esperança. Quando eu deixo de deixar aos pés da cruz tudo aquilo que já me machucou, ou tudo aquilo que ainda me aprisiona a uma vida antes de conhecer a Cristo, antes de ter uma vida transformada. Os pecados, onde é o lugar do pecado, meu irmão? Aos pés da cruz. Onde que é o local de tudo que aconteceu e me machucou? Aos pés da cruz, porque é lá que eu encontro perdão, é lá que eu encontro paz, é lá que eu encontro redenção, é lá que eu encontro amor.
E só pelo amor de Cristo eu sou capaz de me perdoar, de perdoar o próximo, de perdoar os outros, e viver uma vida em Cristo Jesus. Só um minutinho, que eu lembrei de uma coisa. Tem que fazer enquanto lembro, né? Porque senão... Quero trazer a memória que me dá esperança, né? Depois eu encho minha memória de coisa boa, então tenho que falar das coisas que eu preciso falar agora. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá propósito. A gente tem que entender essa artimanha, essa estratégia, esse jogo sujo que o inimigo joga com a gente. De muitas vezes vir no dia a dia e buzinar memórias, lembranças que não nos geram esperança. E a gente vai alimentando, enchendo nosso coração de tanta coisa que tira de nós o senso de propósito. Porque quem não tem esperança não tem propósito. E o Senhor essa noite quer trazer essa luz aos nossos corações. Que a gente tem que alimentar a nossa memória, o nosso coração, a nossa mente com somente aquilo que nos dá esperança. Então eu não vou perder mais o meu tempo jogando dentro do meu coração, permitindo entrar dentro do meu coração aquilo que não me dá esperança. Ah, mas aconteceu, esquecendo das coisas que ficaram para trás, olho para a frente, olho para o alvo, olho para Cristo Jesus. Porque quando Paulo olhava para Cristo Jesus, o coração dele se enchia de esperança. Porque ele trazia à memória a nova vida que existe em Cristo Jesus para ele. A nova esperança que ele tem de ver uma vida com Cristo, uma vida transformada. E agora o passado dele, por mais errado que foi, e a gente conhece a história de Paulo, foi um passado muito errado, com pecados, com erros, perseguindo a igreja de Cristo, perseguindo o próprio Cristo por meio da igreja. Mas ele diz, isso tudo ficou para trás, porque eu deixei aos pés da cruz tudo aquilo que me condenava. Tem um louvor que diz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Não vou cantar mais, porque eu quero que vocês fiquem comigo até a ceia. Mas vou deixar na cruz. Na cruz é local de deixar tudo aquilo que não nos dá esperança. E no coração é o ambiente para deixar tudo aquilo que fortalece, que nos dá esperança. Glória a Deus por isso, meus irmãos. O Senhor nos chama para viver uma vida de intencionalidade, uma vida onde existe intencionalidade, ou seja, onde existe propósito. E quanto mais a gente alimentar o nosso coração de esperança, mais nós vamos encontrar propósito para as nossas vidas. Amém? Abre sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Vamos ver as palavras de Cristo, que Ele nos ensina, trazer à memória os ensinamentos de Cristo, para encher o nosso coração de esperança, para a gente ceiar junto com muita esperança no coração, com muita alegria. Para mim, ceia sempre foi motivo de alegria. Eu não consigo cear ao Senhor num ambiente, numa atmosfera de tristeza. Ah, mas Jesus Cristo morreu. Por isso mesmo que eu estou alegre. Porque Ele levou sobre si as nossas dores, a sentença de morte que existia sobre nós, Ele assumiu e levou sobre nós. É motivo para a gente se regozijar, de ter alegria, de ter esperança. Então, ceia para mim é um momento de esperança, um momento de alegria. É um momento que meu coração se enche de esperança. E eu espero que assim seja para você também. Você que está em casa já prepara seu suco, seu pão para a gente cear junto. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23, diz assim: dizia Jesus a todos, se alguém, então quem que é? Qualquer um. Não existe, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Bruno, mas a minha vida Deus não faz acepção de pessoas. Mas está tudo atrapalhado, Deus não faz acepção de pessoas. Mas mesmo fulano que já fez aquilo, fulano que já fez aquilo, Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer saber do seu coração hoje e da sua disposição hoje. Qual que é? Qual que é o teu posicionamento hoje, meu irmão? É o teu posicionamento de viver em Cristo Jesus? É o teu posicionamento de ser nova criatura em Cristo? É isso que Ele quer saber. Ele quer saber do seu coração hoje. Então Ele fala, se alguém quer vir após mim, não é diante de mim, não é ao meu lado, é após mim. É andar com Cristo segundo o exemplo que Ele nos deixou. Não é andar com Cristo diante dEle. Senhor, eu estou com uns planos aí.
é o seguinte, estou orando aí, vou abrir um jejum aqui. Eu sou uma pessoa altamente espiritual. Eu vou na frente, só me segue, Senhor. A gente faz isso ou não faz? Senhor, eu estou com uns planos aqui, vou fazer aqui, ó. Senhor, preciso da tua bênção. E a gente quer andar na frente de Jesus. Aí a gente se estatela, coloca Deus no meio onde ele não está, fica machucado, reclama de Deus. Isso é uma novela, tá? Isso daqui é coisa que repete com pessoas que estão fora do propósito. Reclama de Deus, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama de todo mundo, menos dela, menos da própria pessoa. Tá todo mundo errado, menos ela. Aí você vai ver a vida da pessoa, se alguém quer vir após mim, a vida dela, ela se colocou diante de Cristo. E falou para Jesus, me segue que eu tenho um plano. E Jesus está do outro lado falando, não, me segue você. Porque o meu plano já está executado, já morri na cruz, está tudo certo, meu plano é perfeito. A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Ele fala, me segue, filho, me segue, filho. E muitas vezes a gente quer fazer o contrário, a gente quer se colocar diante de Jesus e fazer que Jesus siga os nossos planos, que Jesus siga os nossos sonhos, que Jesus siga aquilo que a gente está pensando da nossa vida. E Jesus está sendo bem claro, aquele que quiser vir, qual que é a condição? Após mim. É aquela pessoa, após, que sabe esperar, que tem paciência, que tem longanimidade, que sabe esperar, ver o exemplo de Cristo, aprender com Ele. Você já viu gente que afoita, ansiosa? Ó, vou ensinar você como que produz o vinho. Ao invés de esperar para aprender, a pessoa já pega a uva com a mão, esmaga assim, tá aqui, ó, pronto, já esmaguei, o caldo tá aqui. Não, mas não era assim, tinha um processo, tinha um ambiente certo, tinha o local certo, tinha que esperar fermentar, mas tão afoito, tão ansioso que já vai lá. Não, após mim significa ter paciência, significa ter disposição de aprender com Cristo os ensinamentos dele. Significa que a gente não pega e faz a vida acontecer no automático, do nosso jeito, e depois chama Jesus e pede para ele resolver os nossos BO, porque a gente não deu conta de segurar os confusão que a gente arrumou para a vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então é vir após ele, é aprender com ele, ter paciência e disposição para aprender com Cristo. Ele disse, se alguém quer vir após mim, se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Essa versão diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quer caminhar nos passos de Cristo, seguir a Cristo Jesus, viver uma vida como nova criatura em Cristo Jesus, precisa então negar a si mesmo. Por que, Bruno, negar a si mesmo? Porque nós temos visto já, há um tempo, que nós somos chamados de novas criaturas em Cristo Jesus, amém? Por que nova criatura? Vamos relembrar. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus tudo se fez novo. Jesus Cristo é um divisor de águas, um divisor de tempo. A gente tem a nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo. E antes de Cristo, não é antes de conhecer Jesus, de falar que ama Jesus, não. É antes de efetivamente a gente ter aberto os nossos corações, termos nos entregados a Deus, reconhecido Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, realmente depois de Jesus Cristo ter nos visitado pela presença do Santo Espírito, transformado o nosso coração, nosso caráter. Então, antes disso, nós éramos uma criatura, seres viventes, pessoas, o Bruno, vivendo sua vida. Como que ele vivia? Do jeito que ele queria, no automático, do jeito que ele achava que ele era bom, querendo resolver tudo segundo suas próprias competências, segundo suas próprias habilidades, segundo seu próprio potencial. Fazendo tudo aquilo que ele desejava, porque não tinha filtro, não tinha nada que impedia ele de fazer. Nem que para isso ele machucasse alguém, que ele... Oh, meu irmão, Deus abençoe, muito obrigado. Paulinho é benção, hein? Tá solteiro, hein, gente? Brincadeira. Mas é sério.
A Ana Júlia também é 10? A Júlia também é 10. Tá solteira também, né? Não, a Pâmela falou que não. Então, irmãos, a Bíblia fala, negue-se a si mesmo. Que antes de Cristo nós éramos uma criatura, era um Bruno. Ele fazia o que ele queria. Nem que para isso, para satisfazer os seus desejos, as suas carências, as suas necessidades, ele tivesse que puxar tapete de outra pessoa, infligir dor sobre o outro, prejudicar outras pessoas, outras relações. Ele fazia o que ele queria, porque é uma vida que você faz aquilo que é bom para você, extremamente egoísta. Aí a gente conhece a Cristo. E Cristo muda totalmente a nossa vida, o nosso coração, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de se relacionar. Ele transforma o nosso ser. É por isso que a Bíblia diz que nós somos novas criaturas, porque agora em Cristo Jesus não vive mais o mesmo Bruno. Vive agora um Bruno diferente. Um Bruno que encontrou esperança e, portanto, um Bruno que encontrou propósito. Glória a Deus por isso. Mas eu estou aprendendo diariamente a viver essa nova vida, ser nova criatura. Porque o antigo Bruno continua batendo na porta do meu coração, dizendo, faz isso, faz aquilo, não se importa não, faz aquilo que você quer. Passa diante de Jesus, depois chama ele. E como nova criatura, nós vamos aprendendo diariamente a negar viver como antiga criatura. Estamos entendendo isso? Então ele diz, você quer vir após mim? Aprenda a negar a si mesmo. Aprenda a negar, a dizer não, para viver como o velho homem. Para viver como aquela pessoa que, antes de conhecer a Cristo, a viver do seu jeito, da sua maneira, satisfazendo as suas necessidades, os seus desejos de qualquer jeito. Não, fala não para isso. Diga não para voltar atrás. Já conheceu alguém que às vezes, a vida, imagina uma escada, vai subindo degrau, de repente, você olha para a pessoa, está lá embaixo de novo. Subiu 3 para descer 10. Fala, o que aconteceu? A pessoa voltou tudo. Aí a pessoa começa de novo a subir. Subiu 5, parece que está dando certo. A hora que você vê de novo, desceu 15. Isso acontece com a gente, quando a gente não nega, quando a gente não consegue dizer não a nós mesmos. Quando a gente não consegue dizer não para viver como a gente vivia antes, sem Cristo Jesus. Estamos entendendo essa parte? Então ele diz, você que quer me seguir, vir após mim, primeira coisa, você tem que se negar. Porque não é só caminhar depois de Cristo. Porque no primeiro dia você pode falar ok, mas no segundo você já não vai ter a mesma disposição. Você tem que aprender a negar a si mesmo. Segundo passo. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz. Não é morra na cruz. Porque Jesus Cristo já morreu na cruz por nós. Mas ele diz que dia a dia nós precisamos tomar a nossa cruz. Então a pergunta que fica é, o que é a cruz? O que é a cruz? A Bíblia diz que Jesus morreu e teve morte de cruz. Ao primeiro momento, parece uma redundância, não é? Por que ele fala que ele morreu e morte de cruz? Porque cruz é sinônimo de vergonha. Nós vimos no domingo passado que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas dizendo que Jesus Cristo não se importou com a ignomínia, com a vergonha que existia em morrer na cruz, que consistia em ter uma morte de cruz. Aí fui cantar durante o louvor agora. Tá vendo por que o pastor não pode cantar? O pastor tem que pregar, não pode misturar as bolas. Aí a voz está sumindo. Então Jesus não se importou com a vergonha. Cruz é sinônimo de vergonha. Por que, Bruno? Porque não era comum as pessoas morrerem na cruz naquela época. A cruz não era regra, era exceção. A cruz era destinada para os piores tipos de crime. A cruz era destinada para os crimes mais vergonhosos. Obrigado. A cruz é local de vergonha. Era uma morte vergonhosa, humilhante, dolorida, sofrida. Você ficava exposto para toda a cidade e para as pessoas de fora da cidade que conseguiam ver que tinha alguém na cruz, porque a cruz ficava num monte. Era algo vergonhoso. E Jesus Cristo não pensou duas vezes, ele disse,
Se é para trazer salvação e redenção para o meu povo, eu morro por eles. Eu me entrego, você pode dizer glória a Deus? Eu me entrego em favor do meu povo porque eu amo eles. Por isso que a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Ele levou sobre si uma vergonha que não era dele. Ele está ensinando que, olha, diariamente você quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Tome a sua vergonha. Tome aquilo que na sua vida é a sua fraqueza, te enfraquece, te impede de viver uma vida com propósito, uma vida com esperança, aquilo que fica te arrastando para trás. Jesus Cristo está dizendo, eu queria andar quilômetros para frente com você, meu filho e minha filha, mas tem algo que fica te puxando para trás, te arrastando, existem coisas do seu passado, existem pecados que você não conseguiu vencer, algo que está te arrastando, tome a sua cruz. Carregue diariamente, aprenda a levar para a cruz de Cristo a sua vergonha, aquilo que te impede de viver uma vida desfrutando de muitos mais bênçãos que Deus já preparou para você. Carregue consigo, leve diariamente a cruz, que eu já venci, que eu já morri, você não precisa morrer de novo, mas leve para lá, porque lá é o local da vergonha. Por que você leva a cruz diariamente? Porque Jesus Cristo não quer que você leve para o seu coração a sua vergonha. Porque coração é local de esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Porque onde eu encontro esperança, eu encontro também propósito. E Jesus Cristo sabe disso, então Ele não quer que a gente viva uma vida confusa. Uma vida perdida, uma vida sem propósito. Ele quer que a gente viva uma vida com sentido, com propósito no Senhor. Então, ele fala, carregue a sua cruz diariamente. Diariamente você tem que colocar a sua vergonha nela. Porque senão você vai depositar no seu coração coisas que eram para ser depositadas na cruz. Quem está entendendo isso? A gente vai depositando no nosso coração coisas que eram para ser depositadas na cruz. Faz do nosso coração um lixão emocional. Faz do nosso coração um ambiente de depósito de coisas tóxicas. Memórias nocivas. Coisas que nos machucam. Coisas que são contrárias a tudo aquilo que pode nos dar esperança. E Jesus Cristo, por saber disso, ele fala, não, meus filhos, coração não é local disso. Coração é ambiente para se ter esperança. Porque onde tem esperança também tem propósito. Então ele diz, quer me seguir? Primeiro, vem após mim. Segundo, negue-se a si mesmo. Terceiro, tome diariamente a sua cruz. E então siga-me. E então você vai conseguir me seguir. Por que muitas vezes tem áreas da nossa vida que a gente não está conseguindo seguir a Cristo? Porque nós estamos invertendo os papéis, invertendo as etapas. Estamos entendendo isso? E o Senhor quer que a gente aprenda a seguir a Ele. O Senhor quer que a gente aprenda a ser ensinado por Ele. E Ele diz isso para os seus discípulos. E diz isso hoje para todos nós. Certa vez Ele chamou seus discípulos e disse assim, olha, vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho ensinado. Hoje a voz está boa para jogar fora. Ele diz, vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho ensinado. O que nos limpa, o que limpa o nosso coração, o que purifica a nossa vida, o que traz pureza, santidade para o filho, para a filha do Senhor, o que traz essa limpeza de coração, esse entendimento, o que traz toda essa limpeza para o nosso coração são os ensinamentos de Cristo Jesus. Como quem diz, olha, vocês já estão limpos, porque eu tenho ensinado a vocês, vocês têm aprendido a me seguir, vocês têm aprendido que para me seguir, tem que vir após mim, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz. Para me seguir, tem que estar disposto a deixar o coração a ser um ambiente de esperança, para vocês encontrarem propósito. Vocês têm ouvido os meus ensinamentos têm encontrado nos seus corações uma terra fértil para frutificar. E vocês aprenderem a viver como nova criatura. Glória a Deus por isso. Jesus disse, olha,
vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho dito e ensinado. O momento de ceia é momento de comunhão com o Senhor. É momento da gente estar em comunhão com Cristo Jesus. É o momento de, como filhos e filhas, como novas criaturas, nós enchermos o nosso coração de esperança. Então, essa noite, o que Cristo quer que a gente faça, antes da gente ceiar, é a gente fazer uma oração. Ele quer que a gente, como igreja, faça uma oração e tire tudo aquilo que está no nosso coração, que não nos remete à esperança, e deixe nos pés da cruz. Glória a Deus por isso. Ele quer que nessa noite a gente, como igreja, aprenda a tirar todo o fardo, todo o peso que a gente está carregando com a gente no nosso coração e deixar nos pés da cruz. E encher o nosso coração de esperança, para que a gente possa viver uma vida com propósito. Para que a gente possa trazer à memória só aquilo que nos dá esperança. E sermos pessoas que vivem o nosso dia a dia, que fazemos o que fazemos, mas com um propósito. Porque nós sabemos de quem nós somos filhos, o Deus que nós servimos. Nós sabemos que Deus tem propósito para as nossas vidas. E podemos assim desfrutar das bênçãos que Ele preparou para nós. Glória a Deus por isso. Então coloque-se de pé. Vamos ter uma palavra de oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Aproveite esse momento. Seria muito prático, muito fácil eu apenas orar, qualquer pastor apenas orar. Mas o Senhor espera ouvir a sua voz. Quando Ele encontrava as pessoas pela caminhada dele, Ele dizia o que, filho? O que queres que eu te faça? Ele dizia, filho, o que queres que eu te faça? Muitas vezes a gente está deixando de viver tudo aquilo que Deus já preparou para a gente viver. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente não fala com Ele. Porque a gente não abre o nosso coração. Porque a gente não dá intimidade para o Senhor. Então agora nesse momento, fala com o Senhor, fala, Deus, meu coração está muito cheio. Cheio de dúvidas, cheio de angústias, cheio de memórias, cheio de sentimentos e emoções, mas tudo isso cheio de peso, cheio de remorso pelos meus pecados. Mas tudo isso, Senhor, tem me causado muito peso. Tem me arrastado para trás. Tem me impedido de caminhar quilômetros e mais quilômetros com o Senhor. Mas essa noite eu não quero viver mais assim. Senhor, eu quero trocar todo o peso que está no meu coração por toda a esperança que existe no Senhor. A esperança de viver uma vida com o Senhor, como nova criatura, como filhos e filhas do Senhor. A esperança de vivermos uma vida redimida, uma vida que foi perdoada, uma vida onde na cruz do Senhor nós encontramos o perdão para os nossos pecados, uma vida onde nós encontramos em Cristo Jesus uma esperança. Esperança que nós não estamos vivendo a vida ao acaso, que não é só trabalhar e pagar boleto, tem muito mais, tem propósito para nós. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós queremos romper com essa superficialidade, com essa espiritualidade tão fraca, onde nós não conseguimos nem nos dirigir a Deus como Pai e nos relacionarmos a Ele com misericórdia, com amor. Deus, nessa noite nós queremos tirar do nosso coração tudo aquilo que é o nosso peso, que está nos impedindo, porque o Senhor diz na Tua palavra, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessa noite, Senhor, nós queremos que o nosso coração não tenha mais peso. Nós queremos sair daqui com o nosso coração leve, com o nosso coração em paz. Nós queremos sair daqui nessa noite, Pai, com esperança.
A tua palavra diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então nessa noite, Pai, coloca esperança no coração dos teus filhos, coloca paz no coração dos teus filhos, coloca alegria no coração dos teus filhos, coloca amor no coração dos teus filhos, amor pelo que o Senhor já tem feito por nós, amor pelas nossas famílias, amor, Pai, pelas nossas casas, amor, Pai, pelos filhos, amor pelos pais, amor nas relações, amor pelo trabalho que o Senhor nos deu, amor por tudo aquilo que o Senhor nos deu. Tira do nosso meio a ingratidão, tira do nosso meio a dureza de coração. Oh Deus, coloca em nós um coração que ama, um coração que é grato, um coração que se relaciona contigo, um coração que tem esperança, esperança de saber que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que mesmo quando as coisas, as situações fogem do nosso controle, o Senhor continua no controle de tudo, nada foge do teu controle. O Senhor continua o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor continua sendo um Deus de amor, no dia bom ou no dia mau. O Senhor não muda, o Senhor continua olhando para nós e nos amando, mesmo no meio da dificuldade, mesmo quando nós nos afastamos do Senhor, mesmo quando nós viramos as costas para Ti, o Senhor continua de braços abertos para nos receber e nos amar. Então, Deus, nós queremos ter um coração com esperança, esperança de saber que nós somos novas criaturas, esperança de saber que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, de saber que o Senhor tem planos para nós e nós queremos viver todos os planos que o Senhor já preparou para as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus por isso. Eu ia fazer a ceia, mas vou chamar o pastor Michel que a minha voz não permite. Amém? Deus nos abençoe. Amém. Como Deus é bom, né? Essa parte, lá em 1 Coríntios 11, a partir do verso 27, Paulo nos ensina a fazer essa reflexão que acabamos de fazer aqui com o pastor Bruno, de colocar o que? Aos pés da cruz. Todo, não é uma parte, todos os nossos problemas, que Jesus carregou por nós. E é o que nós fizemos agora. Espero que você fez também, para a gente poder ser digno de tomarmos a ceia. A ceia é uma coisa muito importante para nós, porque nos mostra o quê? A esperança da volta de Cristo. Porque Cristo, quando partiu, ele tomou a última ceia com os discípulos, né? E ensinou que a igreja precisa fazer isso constantemente até a vinda dele. E eu sei que a última ceia vai ser lá no céu com ele, amém? Glória a Deus, mas enquanto ele não vem, nós vamos tomar aqui, lembrando dele, tá bom? Gostaria, para agilizar pelo tempo também, vou pedir ao pastor Luiz, Tony, pode vir aqui, tem mais uma, Priscila, faz o favor, ajuda a distribuir para o pessoal, para a gente ir um pouquinho mais rápido. Pega o seu cálice do suco da uva, o pão que está em cima, cuidado na hora de abrir, para não cair enquanto a gente canta um louvor aqui. Assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 11, 13, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão que temos aqui, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós,
fazei isto em memória de mim. Vamos dar graça ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque este é o seu corpo, que foi pisado, Senhor Deus, que foi cuspido, que foi crucificado naquela cruz, mas em nosso favor. Ó Senhor Deus, o Senhor nos olhou com graça e fez isso voluntariamente para que nós fôssemos salvos pela tua graça. Então queremos lembrar agora desse corpo que o Senhor carregou essa cruz por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Vamos fazer isso em memória de ti. Amém. Podeis comer. Continuando, verso 25, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o meu novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aonde foi derramado a última gota de sangue de Jesus? Lá na cruz. Nós ouvimos hoje essa mensagem linda, maravilhosa. Lá na cruz. E por que Jesus fez isso? Para levar consigo todas as nossas faltas. Todas as nossas faltas. Nossos pecados, nossas transgressões. Nós entendemos hoje a mensagem que o pastor Bruno trouxe, mas nós podemos olhar para aquela cruz e ver que o sangue de Jesus foi derramado por causa de mim, por causa de você, para nos redimir desses pecados. Amém? Vamos dar graças ao Senhor? Senhor, queremos te dar graça, porque até a última gota de sangue foi derramado lá no Calvário, porque tinha um propósito. Esse propósito era para nos livrar, tirarmos as nossas culpas, para limpar os nossos corações e termos hoje no nosso coração esperança, trazer aquilo que nos traz esperança. E a esperança está no Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos concede esse privilégio de te conhecer. E fazemos agora esse uso do suco da uva, porque lembramos do sangue derramado lá na cruz por nós. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque entendemos isso. E vamos fazer isso agora, em memória de ti. Podeis beber. Vamos cantar mais uma vez essa... Vamos cantar essa música rapidinho e vamos encerrar. Vamos lá? Deus é bom, isso é estar em comunhão com Ele. Troca
Deus é bom. Mais uma semana nos concedeu. Estamos aqui porque temos um propósito. Deus colocou você aqui porque tem um propósito. Amém. Então vamos levar essa semana pensando nesse propósito do Senhor. Queira Deus nos dar mais uma semana de vida para que domingo que vem a gente possa se encontrar todos nós aqui novamente. Para quê? Para adorar esse Deus maravilhoso. Para lembrarmos a nossa esperança que está lá em Jesus Cristo. Não há outra coisa, amém? A você que nos acompanhou pelas redes sociais, também nós agradecemos. Que Deus vos abençoe e tenha uma boa noite. A igreja também fique na paz. Volta agora com a graça do Senhor Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito do Senhor estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém? Amém. Uma boa noite. Deus vos abençoe.